Tá? O que acontece, queridos? Você pode, às vezes, parar em algum momento e perguntar assim, por que nós vivemos numa sociedade tão fragilizada? Por que o homem está desistindo de viver? Por que ele desiste tão facilmente? Né? Por que alguns filósofos, estudiosos, dizem que o tempo dos nossos avós era muito mais felizes do que o nosso? Os nossos avós eram mais felizes. Por que os nossos avós conseguiam sentar à tarde, até porque em alguns lugares não tinham televisão, não tinha luz, sentavam assim no seu quintal e ficavam por horas conversando? Né? E porque eles ficavam e trocavam aquelas ideias e tal, e ficavam até certas horas e viviam assim. Essa situação mostrava eles muito mais felizes, né, que não tinham tanta tecnologia, não tinham tantos contatos, mas eles eram mais felizes do que essa geração, do que a nossa geração. Tá? E por que isso aconteceu? Não importa o quanto existirá de igreja em um bairro, ou quanto vai acontecer isso. O que vai definir realmente, querido, é a mensagem que chega e de que forma chega e se ela consegue chegar. É mais ou menos como se fosse uma guerra de narrativas. Por quê? O humanismo, ele tem muito mais poder de comunicação, ou pelo menos seus agentes, do que nós cristãos. Não é que eles são em números maiores, eles não são maiores em números, porém, são poucos, mais barulhentos, e têm poder aquisitivo para mandar a mensagem deles chegar muito mais rápido do que a nossa. Então, o que acontece? Ora, o humanismo entende que não há Deus do outro lado. Não há Deus do outro lado. O humanismo se traveste de ciência. Tá? Como se a ciência fosse neutra em alguma coisa, ou um cientista fosse neutro por natureza. Impossível. Todos têm parte de pressupostos. Pressupostos são ideias que nascem dentro de uma cosmovisão que você tem do mundo. Ou seja, quando você vai pesquisar alguma coisa, você já está induzido por aquilo que você acredita. Não importa se você acredita que não exista Deus, isso também é uma fé, porque você não pode provar, então você tem que partir de uma fé também. Ora, Deus não existe, como você sabe? Bom, ele nunca falou comigo, bom, isso é fé, então é fé também. Então, o que acontece? Já que se parte desse pressuposto, então não existe ciência neutra, ou pelo menos tenta-se passar a ideia. Então, o humanismo se traveste dessa neutralidade. Não há evidência que Deus existe. Ora, se não há evidência que Deus existe, se não há vida do outro lado, se tudo que existe é agora, é esse momento, ora, então, o que existe do outro lado? Nada. Bom, se não existe nada, eu vou deixar de existir? Exatamente, é isso que se prega. Você deixa de existir. Bom, então qual o remédio para aqueles que estão sofrendo nessa terra, que não há nenhuma solução, que não há um remédio, ou seja, Deus não existe, portanto, a ideia de Deus é uma coisa louca dos religiosos, que exige a necessidade de um Deus para suprir suas frustrações. Então, se é isso, e eu não acredito, qual é a minha única solução? Acabar com o meu sofrimento. Porque do outro lado não tem nada. E qual que é o único remédio que sobra? Tirar a sua própria vida. Porque, em tese, ele está se poupando de qualquer sofrimento, porque do outro lado não existe. Então, o humanismo nada mais é do que uma cosmovisão do Deus desse século. Simples assim. Até porque esse Deus desse século, ele tem autoridade que foi dada a ele para ele intervir em muitas situações, principalmente daquele quando o homem permite que ele faça. E nós vamos ver biblicamente isso. Agora, a questão é, para aqueles que crêem no Senhor, também podem ser atingidos pela filosofia dessa cosmovisão que para mim veio do inferno, meu amigo. Que é o homem, porque, olha só, se verdadeiramente o homem é essa poeirinha insignificante que vive em um planeta minúsculo, dentro de um sistema solar enorme, dentro de uma galáxia enorme, ou seja, você não é nada. E essa consciência de que você não é nada, que é insignificante, não é em relação a Deus. Porque o humanismo não acredita em Deus. O humanismo só coloca o homem no centro quando o homem precisa tirar Deus da jogada. Mas o homem é nada, é um zero à esquerda.
É tão zero à esquerda que você vale menos do que a samambaia da sua casa. Você não vale aquela planta que você está regando lá, meu amigo. É essa a ideia dessa cosmovisão diabólica. Mas é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que Deus comunicou? Quem é o homem para Deus? E muitos crentes entram nessa pilha de Satanás e se destrói a si mesmo. Como pode a imagem de Deus não compreender? Mas primeiramente vamos ver quem é Deus. Vamos lá para Isaías 40. Vamos dar uma velocidade aí que estou correndo. Isaías 40. Ou você abra a sua Bíblia ou ligue ela. Porque hoje nós podemos ligar a Bíblia, né? É, irmão. Mas é isso aí mesmo, hein? Eu não sou contra, não, sou a favor mesmo. Porque eu tenho aqui uma versão que eu consigo comparar umas 10 de uma vez só. Então é mais vantagem do que abrir 10 Bíblias no culto, né? Não dá tempo. Ó, diz assim, versículo 11, Isaías 40. Acharam aí? É bom que essas versões assim no celular, ninguém mais se perde. Abra em Amós. Ixi, onde que é mesmo? Já pega aqui, cliquei, já está lá. Né? Agora na Bíblia, meu amigo, para que lado fica mesmo? Teve uma irmã que estava procurando Levíticos no Novo Testamento. Falei, irmã, Jesus vai voltar, você não vai achar não. Olha só, Isaías 40, versículo 11. Como bom pastor ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha de sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com alqueire ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno e instruí-lhe com seus conselhos? Olha o tamanho de Deus. Ele diz aqui, o profeta, que as águas, ou pense nos oceanos, medido na concha da mão de Deus. Já pegou água na concha da mão? Fica um pouquinho, né? Isso na mão de Deus são os oceanos. E aí você analisa bem, os oceanos todos cabem na concha da mão de Deus. Aí você imagina o tamanho de Deus aqui. Aqui a gente já fica intimidado. É por isso que no Antigo Testamento, você vai ver todos os homens orando assim, ó Deus grande, tremendo, ó poderoso Deus eterno. É sempre dessa forma que se chega diante de Deus. Só Cristo nos ensinou uma outra forma. Como? Ele disse, quando vocês forem orar, diga, Pai nosso que está no céu. Cristo apresenta-nos o Pai, Deus como Pai, porque até então era o grande Deus terrível, era sempre distante, era aquele Deus que eu me aproximo sem olhar para Ele, para não ser fulminado. Jesus, Ele traz Deus para perto da gente. Ele diz, quando você entrar na presença dEle, chame-o de Pai. Uma intimidade muito maior. Olha que interessante, mas Amós 4:13 diz assim, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Perceba como a palavra de Deus vai nos apresentando Ele, as suas credenciais. É alguém realmente inacessível, é alguém realmente distante. Quem sou eu? Perto desse grande ser. Né? E aí você vai ver em Provérbios 34, 30, versículo 4, tá? Não vou falar 34. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responde-me, se é que sabes. É algo realmente tremendo. Esse ser, esse Senhor que a Bíblia nos apresenta, é alguém extremamente muito maior do que nós podemos imaginar. Ok? Agora a grande questão é, para a gente entender a importância do que o homem tem,
se nós temos alguma importância, vamos analisar, precisamos voltar a um tempo. Tá? Quando a gente volta a um tempo bem lá atrás, a gente chega em Gênesis 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Bereshit criou, que é no princípio, perdão, Bereshit é no princípio. Barak criou. Ou seja, quando Deus cria, naquele momento, eu não entendo que ali é uma criação do mundo espiritual, e sim físico. É o start da criação física. E por que eu acredito nisso? Alguns acreditam que Deus cria tudo de uma vez, anjo, mundo espiritual, tudo ali. Eu não acredito, eu acredito que os anjos foram testemunhas da criação física de Deus. Tá? E vamos ler um texto que nos dá mais ou menos uma ideia dessa. E quando nós vamos para esse princípio, a gente vai para o princípio da criação física, do mundo físico, da qual a gente tem acesso, que a gente conhece. Porém, se nós fôssemos um pouquinho mais além, teríamos que ir para o primeiro versículo, que na cronologia seria o primeiro, que seria João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse princípio, que é dito ali em João, só tinha a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus é sempre eterno, ou seja, nunca teve começo e nunca terá fim. Os anjos são eternos, tiveram começo, mas não terão fim. Então o que acontece? Deus, ele é o autoexistente, mas só que, para que eu vá nesse ponto onde o Senhor nos mostra ali em João, eu teria que ir para o que nós chamamos de eternidade passada. Eu quero entender um pouquinho além, antes de Deus construir ou criar o palco para a humanidade, entendendo um pouquinho antes, essa eternidade passada, e por quanto tempo será que Deus levou? Não dá para saber, porque a eternidade é a ausência de tempo, não se conta tempo na eternidade. O tempo começou a ser contado quando Deus cria o mundo físico para o homem, porque você pode perceber que à medida que ele vai criando, ele vai dizendo, a Bíblia vai dizendo assim, foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, e ali o elemento tempo entra na história do homem, da humanidade, mas na eternidade não tem tempo. Agora olha que coisa interessante, para que a gente entenda que os anjos foram testemunhas da criação de Deus. E por que eu não creio que os anjos foram criados no mesmo momento em que os homens? Porque tudo aquilo que é do mundo físico, quando Adão caiu, ele afetou toda essa parte. Toda essa parte foi afetada pela queda de Adão, mas os anjos não sofreram nenhum problema com a queda de Adão. A queda de Adão não altera o mundo dos anjos, em hipótese alguma. E aí, quando nós olhamos aqui em Jó 38, no versículo 4 ao 7, nós temos uma conversa de Deus com Jó. E o que Deus fala para Jó? Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tem entendimento quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus rejubilavam. Olha que coisa interessante. Quando Deus lança os fundamentos, o que são os fundamentos? Os fundamentos são os baldaime, né? Onde vai ser construída a casa, né? Primeiro lá os alicerces, onde vai segurar toda a estrutura. E Deus está dizendo assim, Jó, onde você estava? Quando ao fazer isso, as estrelas da alva, eu quero que você foque nisso, as estrelas da manhã e os anjos bradavam, gritavam, de tamanha glória que eles testemunhavam. Agora veja só, os anjos em santidade, em perfeição, ficavam de boca aberta com o que Deus fazia, meu irmão. Tem aquele louvor que fala assim, o que é que os anjos cantam? Como que é mesmo, irmão? O que é que os anjos cantam? Tem uma frase bem interessante aí, os irmãos estão tudo ali, ó, estão tudo, Vou apertar o close caption aqui para me traduzir aqui. O que está dizendo aí vocês? Por que é que os anjos... É isso? Vem? É porque não tem uma coisa interessante, porque esse louvor faz uma questão, um questionamento. O que motiva os anjos a cantarem, a louvar? É isso? Se prostam, né? Por que se prostam? Aquela coisa. Agora veja só, se os anjos ficam de boca aberta, impactados a ponto de rejubilar, ou seja, eles gritavam do que eles viam. Imagine, meu irmão, aquele dia quando chegar lá, hein? Coisa tremenda. Você não tem ideia do que Deus está preparando para você lá, né? Irmãos, aí veja, as estrelas da manhã cantavam
E os filhos de Deus rejubilavam e gritavam. É o que diz Jó 38, o versículo 4. Desse texto eu entendo que o princípio das coisas físicas, os anjos foram testemunhas dessa criação. Eles contemplam, eles veem tudo aquilo. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Porém, na ressurreição, nós estaremos mais elevados do que os anjos. Olha só que coisa. A igreja de Cristo será a coisa mais atraente do céu. A igreja de Cristo será algo encantador no céu. Os anjos vão ficar deslumbrados quando você estiver revestido da incorruptibilidade. O novo corpo que Cristo dará a você. Aí, meu irmão, não tem como a gente mensurar, a gente não tem ideia do que é isso aqui na terra, né? Em dado momento, irmão, da eternidade passada, então Deus cria os anjos, ou seja, nesse momento lá onde que Jesus é o verbo, desde o princípio com Deus, Deus cria os anjos. Deus cria os anjos, e aí em Apocalipse 5, versículo 11, vai falar que esses anjos são milhares de milhares. O que é isso? Miríades e miríades de anjos. É inumerável, incontável esses anjos. E cada anjo, irmão, mais belo que o outro. Nós só entendemos arcanjos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas pode ter certeza que existem muitos outros anjos que a gente não tem ideia. Deus não nos revela, Deus só nos revelou 2 nomes de anjos, né? Que é o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel, é isso? Não, mas você acha que outros anjos não têm nome? Meu irmão, Deus é um ser pessoal que se relaciona, e se relaciona com seres morais que têm nome, identidade. Então é óbvio que os outros anjos devem ter nome, mas isso não nos foi contado, não nos foi revelado. Apenas aparece no cenário uma coisa interessante. Deus cria esses anjos, devem ser anjos incríveis, uns maiores, outros menores, mas você pode imaginar esses anjos louvando, cantando? Como que seria? Às vezes a gente fica impactado com alguns louvores, você fica totalmente afetado por algumas canções, né, que mexe contigo. Imagine lá, diante de Deus, com anjos perfeitos louvando. Agora veja só que interessante, na história aparece na Bíblia um querubim, que esse querubim é mais destacado. Ele é mais destacado. Lembra que eu falei quem era que estava cantando em Jó 38? Vamos ver se vocês estavam ligados aí. Quem cantava? Vocês lembram? Que os filhos rejubilavam? Ele diz, Jó, onde você estava quando as estrelas da alva ou da manhã cantavam? Olha que coisa interessante. Em Isaías 14, 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. É interessante isso. Porque estrela da manhã, filho da alva. E interessante, irmãos, que esse querubim era chamado de estrela da manhã. Quando nós vamos olhar na criação, as estrelas são criadas apenas no 4º dia da criação. O que mostra que essas estrelas são personalidades, são pessoas. Ou seja, na verdade são anjos. E essas estrelas tinham uma função incrível. Elas louvavam, elas cantavam. E cantavam por ver a criação de Deus, e os anjos rejubilavam junto ao ver. E é interessante que em Ezequiel 28, 12, diz assim, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ou seja, esse querubim, ele depois de Deus era o que mais se destacava no céu, dentre milhares e milhares de anjos. E Deus está dizendo assim, ó, tu és o aferidor de medida. Sabe o que é aferidor de medida, irmão? Padrão. Ou seja, esse querubim era o padrão para todas as coisas que era feita do céu. Quer saber como se louvava perfeitamente? Chamava o querubim. Quer saber qual é a forma certa da adoração? Ele era o padrão. Então você pode imaginar, aí vai lá em Ezequiel 28, o Senhor continua dizendo, estava tu no Éden de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, ou seja, a sua roupa, o seu traje era de pedras preciosas. Você estava no Éden, não o Éden de Adão, o Éden mineral, era lá que você estava, ao querubim, perfeito. Irmão, você pode imaginar, quando Deus diz aqui em Ezequiel, tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. E aí ele vai dizer, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Irmãos, quando nós falamos de algo perfeito, se nós olhássemos para os anjos e víssemos, diríamos que perfeição. Agora você pode imaginar Deus dizendo de algo que é perfeito? Você está imaginando Deus falar para alguma coisa e dizer assim, olha, aquilo é perfeito?
Aquilo ali é de uma perfeição, o próprio Criador da perfeição dizendo que aquele ser era perfeito. Perfeito era em teus caminhos, e foste criado até que se achou iniquidade em ti. Era perfeito. Então eu fico imaginando que naquele momento da eternidade, antes mesmo do homem aparecer, esses anjos louvavam a Deus de uma forma incrível. E aí Isaías 14 diz assim: e tu dizias no teu coração, querubim, para esse querubim, dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Ou seja, qual que era a intenção? Já esse querubim era elogiado pelo próprio Deus. Esse querubim tinha um conhecimento muito além de todos os outros anjos. Parece que esse querubim tinha ao seu controle, ou seja, ele comandava também uma legião de anjos que seriam chamados de estrelas da manhã ou filhos da alva. Parece, alguns estudiosos dizem que ele era aquele que regia o louvor, que comandava o louvor. Então os louvores que eram feitos por ele, compostos por ele, deviam ser louvores perfeitos, deviam ser louvores incríveis. E aí, meu irmão, eu ficava me perguntando, como é que esse anjo conseguiu convencer até essa parte de abandonar Deus? A única forma é se ele tivesse acesso direto a esses outros anjos. E aí, a Bíblia diz que esse querubim vivia no Éden de pedras preciosas. Provavelmente, ele devia ter acesso a essa terça parte, talvez do seu coral. Eu quero aqui só especular, porque a Bíblia não deixa nada isso, não declara isso. Mas ele não pôde enfeitiçar nenhum anjo, meu irmão. Ele não enfeitiçou nada. Ele deve ter convencido os outros anjos. E como os anjos nunca ouviram uma mentira antes, quando Lúcifer propôs para eles, eles aceitaram. Agora você imagina, um aferidor de medida, um ser em perfeição, convencendo outros. Os outros anjos diziam, rapaz, se ele é chamado por Deus de perfeito, quem somos nós? É óbvio que ele deve estar certo. E aí, diz Ezequiel 28, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante de mim e diante dos reis te pus para olharem para ti. E aí, meu irmão, olha só que interessante, eu estou correndo porque eu quero chegar na nossa parte ainda. Estou falando aqui só para vocês entenderem quem era esse ser tremendo. Aí diz Isaías 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é interessante porque o querubim não quer ser semelhante a Yahvé, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. E há uma diferença nos nomes, porque Yahvé é o autoexistente, é aquele que existe por si mesmo. E o querubim sabia que ele foi criado, ele não tinha como ser autoexistente, mas ser como o Altíssimo ele poderia, porque o Altíssimo significa o possuidor dos céus e da terra. Então ele também queria ser possuidor, ele queria ter os céus e a sua própria terra. E aí, Isaías 14, 15, contudo levado será ao inferno mais profundo do abismo, é dito dele. Então cessa a adoração desse querubim ungido. Nós não sabemos quanto tempo se passou, desde quando acontece isso e desde quando entra o homem no cenário. Mas olha uma coisa interessante. Meu irmão, você pode imaginar, Deus, Ele ama as suas criaturas. Deus ama os seus anjos. Deus amava esse querubim, né? Esse querubim ungido, Deus o coloca, ele como padrão, ele era perfeito, mas ele conduzia o louvor, ele tinha influência em outros anjos, e então em um dado momento, ele chega para Deus, não para louvar o Senhor, mas para exigir que Deus o reconhecesse também como um Deus. E aí, nesse momento, o Senhor, que não divide sua glória com ninguém, né? Há batalhas no céu e ele vira Satanás, ele deixa de ser aquela luz, o seu resplendor, e vira trevas. E com ele vai todos os outros anjos. Nesse momento, nós não temos mais do céu o louvor entoado pela estrela da manhã, pelo querubim ungido. Não há mais isso. Você acha que isso não doeu no coração de Deus? Você acha que isso não, Deus simplesmente ignorou isso? É óbvio que não. Porém, meu irmão, em um dado momento, o Senhor Deus vem a essa terra. E ali do versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1 em diante, nós vemos o Senhor construindo,
não criando mais do nada como está no primeiro versículo. Ele cria agora a partir de algo que já existe. É como se Deus tivesse criado, estabelecido os fundamentos, e agora ele começa a preparar um ambiente para um ser que vai vir. E então o Senhor começa a dar vida a todas as coisas, fazendo que do mar produza vidas. E a gente conhece toda essa história, mas o ponto interessante aqui é que Deus chega para um ser, e diferente de todas as outras criações, ou seja, Deus manda o mar gerar a própria vida lá, os peixes, enfim. Mas do homem, é dito que quando o Senhor faz aquele boneco ali, de terra, de barro, ele sopra. O homem vem do mais profundo íntimo de Deus. O homem vem daquilo que está no coração de Deus. Deus coloca o seu melhor no homem. E é óbvio que os anjos testemunham isso. E é óbvio que Satanás testemunha isso. E é interessante porque Deus pega o homem e o que ele faz? Coloca o homem para ser senhor deste reino físico. Ele coloca, porque teocracia é isso. É Deus governar por um representante. Só que Lúcifer queria um reino e ele não, e foi-lhe negado. Porém, quem é essa criatura menor que os anjos, que aparece no cenário e que tira as atenções, ou pelo menos coloca as atenções de Deus de uma forma incrível, porque Deus se debruça sobre esse homem, sobre esse ser pequeno, e todos os dias caminha no jardim com ele. É óbvio que Lúcifer viu isso. É óbvio que ele não queria aceitar que qualquer um de nós viéssemos ter o privilégio de ter as atenções de Deus. E ainda, meu irmão, governar em um reino, coisa que ele queria. Deus manda que Adão, os animais se apresentam diante de Adão, Adão coloca o nome, Adão conhece tudo de uma perfeição e ele administra tudo. Numa teocracia, meu irmão, é isso que acontece. Deus designa o homem para ser o seu representante. E o diabo odeia esse homem. Por quê? Por que que o aferidor de medidas? Por que que aquele que era perfeito não tem o seu próprio reino? E por que que um ser menor, que não é padrão, que não é aferidor de medida, agora tem um reino físico? Para ser um regente, o representante do rei, para governar. E Deus sujeita toda a terra ao homem. E querubim, o ex-querubim, né? Está vendo tudo isso. Está observando tudo isso. E isso tudo, ele está odiando o homem. Ele está odiando aquela criatura. O ódio dele, porque ele não tem mais nada a não ser um oco. Não existe mais coração nele. Não existe mais nenhum tipo de sentimento bom nele. E ele está observando tudo aquilo ali. E ele vê quando Deus coloca sobre o homem a responsabilidade de governar tudo isso. Irmãos, é interessante. Você já reparou? Eu vi um pastor que ele não sei, eu esqueci agora como que fala isso, eu ia falar ciência, mas eu sempre tenho um pé um pouquinho com alguns cientistas, que são cientificismo mais do que ciência, aquelas pessoas que cuidam mais do meio ambiente, da natureza, mas que estudam isso, engenheiros ambientais, algo assim. Esse pastor é nessa linha. E ele falou o seguinte: vocês já ouviram as pessoas distorcerem? Vamos imaginar, você tem um caminho que tem matos ali. Você já reparou que de tanto você passar ali não nasce mais mato? Aí ele falou assim, todo mundo diz assim, o homem é tão ruim que onde ele passa não nasce mais nada. Não é? Ele falou, não é isso. É que a natureza reconhece a soberania do homem a qual ela se sujeita. Por isso, ela não invade o lugar em que o homem esteja usando. Eu achei interessante essa percepção. Por quê? Porque lá em Romanos diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, sabe tudo isso que está caído? Depende de nós sermos ressuscitados em um novo corpo para depois tudo isso ser modificado, irmão. Olha que coisa interessante. Primeiro vai vir sobre os filhos de Deus e aí só então toda a natureza vai ser revestida de um renovo.
E é interessante essa percepção que ele falou, não, a natureza apenas reconhece que o homem é sobre ela. Mas a filosofia humanista diz que você é tão desgraçado que você passa, mata tudo. Não é um reconhecimento da natureza sobre você. E eu acho interessante quando um poeta diz que quando os filhos de Deus passam, as árvores aplaudem. Eu falei, que coisa interessante. Ele falou, você nunca percebeu que a terra está cheia da glória de Deus porque você procura anjo em cima de árvore. Você deveria olhar para as árvores, você deveria olhar para os animais e para tudo que funciona e dizer, nossa, é porque é isso que o escritor bíblico diz, a terra está cheia da glória de Deus. Quando ele olha as cabras monteses, as éguas selvagens, é disso que ele está falando, não de ver anjos para cá e para lá. É olhar para a vida e dizer assim, olha a mão de Deus. Porque a Bíblia diz que o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus. Você tem que ter capacidade de olhar para a natureza e falar, é impossível dizer que Deus não existe. Se você não for capaz de olhar isso, meu irmão, você está ruim contigo mesmo. Eu estou falando do crente, né? Então, Adão, ele recebe a responsabilidade de administrar o governo de Deus ali. Deixa eu ver aqui, estou seguindo um cronômetro aqui para terminar no tempo certo. Ele recebe sobre a parte terrena desse reino universal de Deus. Ou seja, Adão tem toda a autoridade dada por Deus para ser o regente desse lugar. Então, pouco tempo depois de ter dado a isso, esse poder ao homem, Satanás induz Adão e Eva. Ele faz isso. E por que ele faz isso? Ele não tem um reino. Como resultado da armadilha que Satanás colocou pela curiosidade do homem e da mulher, ele rouba, ele tira de Adão essa possibilidade. Como resultado, a humanidade se afastou de Deus e a teocracia desaparece da terra. Não há um representante legal de Deus aqui mais. Perdemos, e além disso, Adão entrega esse reino a Satanás. Ele entrega a ele. E será, pastor, que é isso? Vamos ver na Bíblia. Então, a queda de Adão faz com que Satanás usurpe de Deus esse reino físico. Ele usurpa. E é interessante, você lembra quando Satanás está tentando Jesus e oferece o mundo? O que ele diz para Jesus? Ele diz, eu te dou se tu prostrado me adorares, porque isso foi me dado. Ele diz isso foi me dado. E então, ou seja, Adão me entregou de livre e espontânea vontade. Ele me entregou. Então, Satanás usurpa. A partir de então, as suas forças malignas passam então a governar o mundo. Então, o diabo tinha autoridade para oferecer o comando desse mundo até para Jesus, foi isso que ele fez. E Jesus chama ele de príncipe, ou governador deste mundo. Agora, é interessante, meu irmão, a gente entender isso aí, que por quê? Porque quando o homem perde a capacidade de ser o representante de Deus, porque Satanás, ele odiava o homem, ele tinha ódio do homem, e até hoje ele odeia o homem. Não importa se esse homem, meu irmão, ele trabalha para ele. Sabe por que não importa? Sabe aqueles que servem ao diabo, como é chamado? Cavalos. Pastor Marco lembra, pastor Marco falava aqui. Como que é chamado? Os servos de Satanás. Você é meu cavalo. Porém, Jesus te chama de amigo. Olha a diferença. O Rei dos Reis te chama de amigo. Então, utilizando das tendências secular humanistas, algumas ênfases propagadas, por exemplo, como o iluminismo, o diabo ele conseguiu minar a fé bíblica de porções do protestantismo e até mesmo de igrejas que eram históricas, como a católica e a ortodoxa. Porque o Concílio do Vaticano II quebrou, foi uma resposta ao iluminismo. Ou seja, os bons costumes foram desaparecendo. Ter alguns costumes que são quadrados, é retrógrada, isso não é legal, não é tão mal assim. Então, aos poucos, pelo iluminismo, por toda essa filosofia, Satanás foi quebrando as crenças na fé bíblica.
E aos poucos, meu irmão, o resultado disso, sabe o que aconteceu? No final do século XIX, no início do século XX, sabe? O mundo começou a ouvir que a humanidade nunca havia recebido uma revelação divina. Foi isso que começou a se propagar. Esse negócio de que Deus visitou, do Filho de Deus veio, é conversa. Isso não existe. E o mundo começou a ouvir isso de uma forma cada vez maior, cada vez com mais poder e mais influência. E nós sabemos que a grande questão da vida do homem, da sua salvação, está em ele entender que há um Deus revelado pelas Escrituras e que isso é real e de que isso é verdadeiro. Olha que coisa interessante, meu irmão. Então, quando Deus faz o homem, ele abraça ele mesmo e dele vem de dentro do seu coração o homem. O homem surge. Satanás vê isso e odeia tudo isso. Arma uma armadilha e faz com que o homem se torne cúmplice dele nesse golpe, dessa usurpação do seu reino. Porém, o homem continua sendo as atenções de Deus, de tal forma que eu entendo que o homem é a coroa da criação. Por quê, meu irmão? Olha que coisa interessante. Alguns, por meio dessa filosofia, começam a dizer que o homem é um tipo de vírus no planeta. O homem é um mal no planeta. O homem não é nada, é uma desgraça para o planeta. Ou seja, a mãe terra é mais importante do que o homem. O homem deveria desaparecer. Aí você vê conversa do tipo, a humanidade está muito cheio o mundo, então tem que eliminar alguns, é isso, essa é a proposta. Fica subentendido, já que tem muita gente, faz o quê com esse monte de gente? Elimina? Né? O que faz? Então começa a se dizer isso, começa a se falar isso, ou seja, o homem não é nada, o homem é um insignificante, o homem é um ser que traz problema para a terra. Ou seja, o peixe, o golfinho, as plantas, as árvores são mais importantes do que você. Porém, tudo que existe foi feito para o homem. Como pode o homem ser menos importante? Sabe por que o homem é menos importante? Porque Satanás odeia aquilo que você é e aquilo que você pode ser. Por quê, meu irmão? Porque ele não tem mais nada e você tem todas as atenções de Deus. Você é a coroa da criação. Deus cria simplesmente tudo primeiro, coloca você em tudo isso e diz: tudo isso aqui é seu, governe. Não existe outro ser na terra que consiga conferir beleza à natureza. Ou você acha que a girafa passa dizendo: nossa, hoje o dia está ensolarado, que coisa tremenda. Você já viu algum peixe dizer, cara, hoje, ou o leão falar, hoje eu não vou atacar nenhum tipo de gazela, hoje eu estou legal, o dia está bonito, só na paz. Alguém? Não tem, irmão. O único que consegue dizer, as cataratas são lindas, o dia está lindo, olha que coisa maravilhosa, que natureza exuberante, que animal, olha só como os pássaros voam em bando. Só existe um ser que consegue racionalizar isso, e esse é o homem, a qual Deus sujeitou toda a terra a ele, mas Satanás resolveu tirar tudo isso e dizer que você é o mal de tudo isso ainda. Então, meu irmão, não foram a coroa da criação de Deus, não foram os animais, não foram as florestas magníficas, geleiras, não foi. As atenções de Deus é sobre nós. É claro que você não vai sair por aí queimando os matos, né, irmão? Tocando fogo nas árvores, aí não dá, né? Isso foi feito para você cuidar, não para destruir. Agora, a questão que eu estou falando aqui é a filosofia por baixo de tudo isso, tá? Mas a única criatura que veio do coração de Deus foi o homem, o único capaz de conferir beleza e racionalizar tudo isso aí. Então, meu irmão, o que significa isso? Que tudo que existe, que foi feito para o homem. A gloriosa verdade que os inimigos de Deus odeiam é que tudo foi feito para você pelo grande Deus que é revelado na pessoa de Cristo. Por quem Jesus veio morrer, quem Jesus veio buscar. E Satanás tirou isso aos poucos do coração do homem. Satanás tirou isso. Então, meu irmão, quando você sair daqui, você vai voltar para casa. Satanás não tem casa. Nem o lugar onde ele está, ele quer. Satanás, ele odeia a forma como você se arruma para vir à igreja. Ele não suporta o carinho que o pai dá à sua filha.
Ele não suporta, ele não tolera a comunhão do esposo com a esposa. Ele não suporta aquele momento que você se encontra com os amigos e vai para aquele churrasco, porque além de você comer, você sente o prazer de comer aquilo, porque Deus te deu essa capacidade, e Satanás não suporta ver você assim. Ele quer destruir você. Ele não suporta ver você dando aquele tapa no cabelo, as mulheres olhando os 20 espelhos na casa, ocupando todos eles ao mesmo tempo. Ele não suporta isso. Você vir para a igreja, vir adorar o Senhor, ele não suporta isso, porque ele não pode ter mais isso. Ele não pode vivenciar isso. Então, meu irmão, é isso quando eu olho lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho para toda a criação existente, para os anjos que Deus criou, e quando eu olho para o homem, eu digo assim, como esse ser pode não ter significância alguma se o sangue mais precioso foi derramado por ele? Se o sangue mais precioso, Satanás quer convencer na sua mente de que você não é nada. Meu irmão, nós somos importantes sim para Deus. Podemos não ser nada, não somos melhor um do que o outro, não somos, estamos na mesma situação, mas somos importantes para Deus, e o Senhor, através de Jesus, veio aqui buscar pessoalmente a cada um de nós, a todo aquele que quiser, a todo aquele que desejar. Há uma porta, há um caminho, há uma esperança. Isso, meu irmão, o diabo tem raiva, o diabo tem ódio, e eu quero dizer para você nessa noite que entrou aqui com vontade de desistir da sua vida, Deus está dizendo para você, você é muito importante para mim, a ponto de eu derramar o meu sangue por você. E essa noite, Deus está falando pessoalmente com alguém que falou para Deus, Senhor, qual é a importância que eu tenho? O que é que vale a minha vida para Ti? Então o Senhor cria todas as coisas magníficas, os anjos glorificam, mas o Senhor preparou tudo isso para um ser, para uma pessoa, para o ser humano. E o Senhor diz assim, você se parece comigo, e o diabo odeia você, porque você se parece com Deus, você lembra Deus, e quando o diabo olha para você, ele lembra que você tinha prioridade, que o reino era para você comandar, era para você dirigir, não importa o que ele fez. E aí ele tentou matar Deus no nosso coração, e com isso ele substituiu com outras coisas que não funcionam. No fundo, há uma sede, há uma vontade na alma do homem de se encontrar com o seu Criador, uma fome insaciável que só é aplacada se encontrar com Deus. Se você receber o abraço do teu Criador, aí, meu irmão, essa fome é saciada, essa sede será saciada. Então o Senhor nessa noite diz para você que está tão distante dEle, que está caminhando longe dEle, Satanás quer destruir você, não importa se você vai ficar na igreja ou não, ele não quer saber, ele odeia você de todas as formas, mas o Senhor tem um caminho, uma porta aberta para você, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o Senhor submete essas forças do mal aos teus pés. Ah, meu irmão, guardado no Senhor, guardado em Cristo, você volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus. E o Senhor diz, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, eu não tenho parte nenhuma com ele. Esse mundo, meu irmão, é do maligno. João diz que o mundo jaz no maligno. E o Senhor foi preparar um lugar para os seus, para nós. Agora eu pergunto para você, meu irmão, isso não faz de você um ser importante? Isso não faz de você alguém importante para Deus? Talvez você não tenha valor para alguém da direita ou para alguém da esquerda, mas Deus te ama de uma forma imensurável. Imensurável. E Ele não quer perder você. Você é único. Você é única. Ninguém tem tuas digitais. Ninguém tem o teu jeito. Você é único. E o Senhor quer que você, assim como veio dele, volte para ele. É isso que o Senhor quer. Esse mundo, meu irmão, onde a filosofia humanista está prosperando, cada vez mais nós vamos ver pessoas desistindo delas. Porque não existe nada na filosofia deles, não existe nada do outro lado. Mas para aqueles que creem, existe a esperança. O nosso momento aqui, meu irmão, lute para você ter o que você puder aqui. Mas nunca perca a visão de Canaã, da Nova Jerusalém. Nunca perca isso. Nunca perca isso. Aqui é só uma passagem.
faça o melhor que você puder aqui, mas você tem um lugar guardado pelo Senhor. Você tem um lugar feito pelo Senhor que você não tem ideia de como é. Você nem imagina as alegrias. Eu fico imaginando como vai ser quando os teus olhos, pela primeira vez, se encontrar com os olhos de Cristo. Você pode imaginar? Como será isso? Você vai querer correr para abraçá-lo? Você não terá palavras porque só vai chorar? Como será esse momento, essa experiência incrível? Então, meu irmão, esse mundo jaz do maligno, mas tem um mundo preparado de Deus para nós. Continue marchando, continue caminhando. Canaã é logo ali. Não desista, o Senhor é contigo. Se estiver fraco, peça ajuda. O Senhor disse: eu estarei com vocês até a consumação do século. Você é importante, meu irmão. Você tem um valor. Você é precioso para Ele. Não deixe o diabo convencer de que você não é nada, que você não significa nada. Você significa algo para Deus. Temos que nos humilhar, sim, debaixo da potente mão do Senhor. Ele sim, não somos nada, ó Deus, verdadeiramente, mas quando você se chega diante de Deus, mas isso não significa que você não tem um valor especial para o Senhor, porque é grande o valor que tem você. E tua voz é conhecida nos céus, o teu nome é falado no céu, porque o próprio Jesus fala de você para o Pai. O próprio Senhor fala o teu nome para o Pai. Então, meu irmão, cada um de vocês que estão aqui é tão importante que você esteja. Continue, caminhe, não importa o que dizem de vocês, não importa se alguém não acredita em você. Pelo amor de Deus, continue na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu digo uma coisa, irmãos, para finalizar, o seguinte: quando Deus fez o homem e o diabo nos odiou de tal forma que ele quis destruir o homem, mesmo com toda a limitação que Satanás tem, não pode fazer o que ele quer ou quando quer, não é assim, ele precisa convencer o homem a aceitá-lo, as suas ideias. Deus, mesmo assim, nós se aliando a Satanás, mesmo o homem hoje querendo matar Deus, porque essa frase, né, ele quer matar Deus, ele quer eliminar Deus, mesmo nós virando as costas para o Senhor, Ele veio pessoalmente nos buscar. Ele veio pessoalmente para cada um de nós, porque Ele sabia que um dia você estaria aqui. Um dia você estaria. Eu verei as obras do meu sacrifício, do que eu fiz, do meu trabalho. Ele veria as obras, e você é o resultado disso. Você é o resultado do esforço de Deus. Então você, meu irmão, está aqui porque Deus quis que você estivesse. E sabe de uma coisa? As tuas palavras em Cristo têm tanto poder que Satanás tem medo que você ganhe alguém que esteja aprisionado nas garras dele. Satanás tem medo do que vai sair da tua boca, porque na tua boca tem uma mensagem poderosa, a mais poderosa do universo, que é o Evangelho de Cristo, que é poder para salvar o homem, e está nos seus lábios. E no dia que alguém parar para ouvir você, essa pessoa, ela corre o risco de se converter, de entregar a sua vida a Cristo. E por isso que o diabo te odeia e quer fazer com que você desanime e desista. Mas em nome de Jesus, aqueles que crerem, aqueles que acreditam, que hoje você possa se levantar diante da presença de Deus, empunhar as suas espadas e continuar caminhando, porque grande valor você tem. O louvor pode subir, por gentileza. Você, meu irmão, é grande, tem grande importância para o Senhor. E nessa noite, o Senhor fala para você, meu irmão, em nome de Jesus, que você é extremamente importante para Ele. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, os anciãos adorar, jogam suas coroas no